Olá! A história de hoje é daquelas de detetive, sabe? Só que da vida real, da medicina. Um caso fascinante, com pistas escondidas no corpo de um paciente e uma reviravolta. Nossa, uma reviravolta tão chocante quanto o diagnóstico. Então, para começar, já lanço uma pergunta que parece não ter lógica nenhuma na medicina. E se a cura piorasse o paciente? O que acontece quando um tratamento super comum que era para ajudar acaba causando um estrago gigantesco e rápido? Pois é, esse é o paradoxo que está bem no centro do caso de hoje. Beleza, vamos entrar de cabeça nessa história. O nosso paciente é um homem de 45 anos que, de uma hora para outra, se encontra bem no meio de um verdadeiro quebra-cabeça neurológico. Olha que esquisito o começo de tudo. Ele acordou um dia sentindo fraqueza, dormência nas duas pernas, mas aí, do nada, esses sintomas sumiram. Só que o alívio foi bem temporário. Logo em seguida, veio uma nova leva de problemas. Dor nas costas, dificuldade para urinar, intestino preso. A coisa estava claramente piorando e de forma progressiva. Bom, com esses sintomas na mesa, a equipe médica levantou uma suspeita inicial e, claro, começou o que parecia ser o tratamento mais óbvio, mais lógico. A principal suspeita era de algum distúrbio inflamatório, sabe? Alguma coisa causando inchaço e irritação ali no sistema nervoso. E para combater a inflamação, qual é a escolha mais comum? Corticoides. É tipo uma ferramenta padrão, super poderosa que os médicos usam para baixar essa inflamação. E é aqui que a história dá um giro de 180 graus. O objetivo era simples, né? Acalmar a inflamação, ajudar o cara a se recuperar. Só que o resultado foi o completo oposto. E de um jeito dramático. Em menos de 12 horas depois de tomar o remédio, o paciente ficou paralisado, da cintura para baixo. Uma reação, nossa, catastrófica, totalmente inesperada. Olha, essa piora tão rápida com o corticoide é uma coisa raríssima. E esse foi o ponto de virada em que os médicos sacaram, opa, isso aqui não é um caso comum. Essa reação foi um alerta gigantesco, como a citação aí diz. Talvez a inflamação não fosse a grande vilã da história. A causa real, quem sabe não estava nos vasos sanguíneos. Então, com o caso ficando cada vez mais complexo, a equipe teve que fazer o quê? Voltar para o básico, para o exame físico. Cada reflexo, cada teste de sensibilidade, tudo virou uma pista crucial para tentar resolver esse mistério. O sintoma principal do paciente tem um nome técnico, que é paraparesia, que nada mais é do que essa fraqueza e dormência forte nas duas pernas, sabe? E esse é um sinal clássico que aponta direto para um problema na medula espinhal. Juntar essas pistas, conectar os pontos, é um dos maiores desafios da medicina e exige uma preparação, olha, de primeira linha. Aliás, falando em se preparar de verdade, se você é estudante de medicina, a dica é certeira. Entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Lá tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos, aulas, flashcards, tudo para revisar onde e quando quiser. Outra pista importantíssima veio dos reflexos dele. O paciente tinha o que a gente chama de hiperreflexia, ou seja, reflexos muito exagerados. Sabe aquele teste do martelinho no joelho? Imagina uma reação muito, mas muito mais forte que o normal. Isso é um sinal que indica um problema no neurônio motor superior. Em bom português, o problema está no sistema nervoso central, ou no cérebro ou na medula, e não nos nervos que vão para os músculos. Então, vamos lá. Juntando as peças do quebra-cabeça, o que a gente tem até agora? Fraqueza e perda de sensibilidade só nas pernas, com a parte de cima do corpo normal. Isso já tira da jogada um problema geral no cérebro. Aí vem os reflexos exagerados, que confirmam o problema é no sistema nervoso central. Ou seja, todas as pistas estão apontando para um único lugar. Ok. Com essas pistas do exame físico na mão, a investigação entra numa fase nova, a da eliminação. Tipo série de detetive mesmo. Era hora de descobrir o local exato do crime no sistema nervoso. E a gente tinha 3 suspeitos principais na lista: o cérebro, o tronco cerebral e a medula espinhal. A equipe médica agora precisava analisar as provas para arriscar os inocentes da lista e, finalmente, encontrar o verdadeiro culpado. O primeiro suspeito a ser descartado foi o cérebro. E por quê? Simples, o paciente estava lúcido, normal, sem confusão, sem problema de fala, de memória, nada. Uma lesão no cérebro que fosse grande o suficiente para paralisar as duas pernas com certeza ia causar outros sintomas. E ele não tinha. O próximo da lista, tronco cerebral, aquela parte que conecta o cérebro com a medula.
também foi descartado. O paciente não tinha nenhum dos sinais clássicos de problema ali, tipo problemas nos nervos do rosto, visão dupla ou dificuldade de engolir. O exame dessa área estava limpinho. E aí, por eliminação, sobrou só um suspeito. E todas as provas confirmavam. O problema era na medula espinhal. Essa combinação de fraqueza nas pernas, reflexos alterados, problema de bexiga e intestino, isso é a assinatura clássica de uma mielopatia, ou seja, uma doença da medula. Pronto, o local do crime foi definido. Agora era preciso olhar lá dentro, ver o que estava acontecendo. E para isso, a equipe partiu para os exames de imagem, na esperança de que eles finalmente mostrassem a causa de todo esse mistério. E aqui é muito legal, porque a resposta foi aparecendo em etapas. Primeiro, a ressonância magnética. Pá! Mostrou um sinal claro de que tinha algo errado ali na medula torácica. Aí, olhando mais de perto, um detalhezinho sutil chamou a atenção. Uma sombrinha escura, que parecia ser um vaso sanguíneo anormal. E para fechar, veio a angiografia, um exame que desenha um mapa dos vasos, e ela deu o veredito final. Existia uma conexão anormal, tipo um curto-circuito, entre uma artéria e uma veia. Com essa imagem na angiografia em mãos, pronto. Todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram. O diagnóstico finalmente apareceu e o mais incrível, ele explicava tintim por tintim cada detalhe bizarro desse caso. O culpado tinha nome e sobrenome: fístula arteriovenosa dural espinhal. É uma condição bem rara. Para entender, imagina que deu um erro no encanamento do corpo. Uma artéria, que tem alta pressão, se conectou direto numa veia, que tem baixa pressão, bem na capinha que protege a medula espinhal. Isso cria um congestionamento, um problema de tráfego sanguíneo gigantesco bem ali. E a explicação para tudo é simplesmente genial. Essa conexão errada faz com que o sangue da artéria, com toda a sua pressão, invada o sistema das veias, que não está preparado para isso. Esse congestionamento de sangue, que a gente chama de hipertensão venosa, vai machucando a medula aos pouquinhos, o que explica aqueles primeiros sintomas. E a reação terrível ao corticoide. A suspeita é que ele pode piorar essa pressão nos vasos, o que explica paralisia súbita. Uma única condição que explicou absolutamente tudo. Resumindo a ópera, no final das contas, não era uma inflamação comum. Era um problema de encanamento mesmo, no sistema circulatório da medula. Um diagnóstico super raro, mas que, depois que apareceu, fez todo o sentido do mundo. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão, né? Esse caso só foi resolvido porque a equipe médica não deixou passar a pista mais esquisita de todas, a piora do paciente com o tratamento. E aí fica a pergunta no ar. Quantos outros mistérios médicos, quantos diagnósticos difíceis não estão por aí, só esperando para serem resolvidos se a gente parar para dar atenção àquele único detalhe que, à primeira vista, parece não fazer sentido nenhum?